brutais pecados da nação de Israel. Eles foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento pelos adversários. E é interessante que Deus a si mesmo ainda estava com misericórdia tentando atraí-los de volta a Ele, antes que Deus usasse o que Ele iria usar. Irmãos, esse povo da Síria era é um império muito forte, mas eles eram muito brutais, desumanos. O Todo-Poderoso, ele sempre abominou o sincretismo. O que eu falei que é sincretismo? Hoje em dia, é o ecumenismo. É a forma de nós aceitarmos todas as religiões, embora que o ecumenismo tenha uma peculiaridade de você pode continuar na sua, mas respeitando as outras. O sincretismo já é ao contrário, você aceita adorar a Deus, mas também comunicar-se com os outros deuses. E aí então vem aquilo que a Bíblia chama de adultério espiritual. O adultério espiritual, ele é muito sério, porque aí Deus vai usar algo pessoal aqui para demonstrar para Israel o que estava acontecendo. O Todo-Poderoso, então, ele abomina isso, o sincretismo, e o povo adorava os ídolos e, ao mesmo tempo, oferecia cultos a Deus. Então, eles lá nos altos, nos outros altares, e faziam sacrifícios, ofertas, e depois vinha na casa de Deus e também oferecia ao Senhor. Que na casa de Deus, ali em Samaria, não havia, né? Eles não iam para Judá, porque lá era o templo do Senhor. Mas o rei criou dois lugares para eles adorarem, para que eles não precisassem ir para Israel, mas colocou touros, né? Assim como fez lá no deserto, que fizeram aquele touro para adorar, aquele novilho, assim também aconteceu. E eles deviam ter exemplo, que lá no deserto morreu milhares de pessoas por causa da falsa adoração, e eles estavam praticando a mesma coisa agora, depois de entrar na terra prometida. Então foi por isso que o profeta Amós, ele advertiu essa nação obstinada com tanta severidade. O que é uma pessoa obstinada, amados? Você sabe explicar o que é isso? O que é a obstinação? Alguém pode ajudar a refletir? É uma coisa que determinada. Como? Determinada, mas, por exemplo, como assim explicar o que é obstinação? Querer em excesso. Querer em excesso, isso é, aquilo que te atrai tanto, é mais parecido também com a concupiscência, né? Ela é um desejo tão forte e irresistível dentro de você. A obstinação é uma coisa assim, até uma comparação interessante, quando uma mãe estava dizendo para uma criança, senta aí, e a criança ficava em pé, assim, senta aí, aí a criança levantava, senta aí, e se você sair, você vai apanhar. Eu estou sentado, mas eu estou em pé. É aquela rebeldia que pode estar fisicamente obedecendo, mas lá dentro não há aceitação daquela ordem. Essa obstinação leva à tragédia no campo físico, pessoal, espiritual, porque são pessoas que são rebeldes no coração. Elas estão ouvindo, estão olhando para você, mas lá dentro dela está dizendo, não tem nada a ver, não creio nisso, não aceito isso. É isso. E o que vai acontecer? A gente vê a aparência, a gente olha, o pastor olha e vê a aparência, mas Deus conhece o coração. Então, para Deus, o que vale é o que está no coração, não é o que a pessoa expressa. É por isso que muitas pessoas que a gente às vezes julga que ela está tão mal, tão ruim, uma pessoa má que merece até morrer,
E na verdade no coração ela não quer, mas ela está vivendo um momento na vida dela que que nem ela gostaria. Paulo disse isso em Romanos capítulo 7, ele falou o quê? Miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, quando eu percebo, eu já fiz. Então, quem vai me libertar disso, Paulo dizia. No capítulo 7 de Romanos, você pode ler. Ali está o crente carnal. É um crente que sabe o que é certo, que gosta de fazer o que é certo, quer fazer, mas ele é dominado por uma força da carne, porque ele está mais para a carne do que para o espírito, ele busca mais as coisas da carne do que do espírito, então ele vive nesse conflito interior, e ele é dominado pelo homem inferior, o velho eu, o velho homem, enquanto o novo, que a Bíblia chama homem interior, que é o homem espiritual, quando você aceitou Jesus, você adquiriu agora uma posição de Deus, como Deus diz, Ele coloca o Espírito Santo dentro de nós, como lá na América fala o pay down, que é você dá um lance, você dá paga uma certa quantia, um sinal, né? Dá um sinal, então aquele está reservado para você, depois você vem buscar e pagar o resto. Então, Deus, quando você creu em Jesus, o que Ele faz? Ele coloca dentro de você o Espírito Santo, então você passa a ser um homem espiritual. Você estava morto para Deus, agora você vive, porque Jesus, ao entrar na sua vida, que você creu nele, o Espírito Santo habita em você, e o teu espírito que estava morto, separado de Deus, revive. E é por isso que chama nova vida, tudo se faz novo, as coisas velhas passaram. Por quê? Nós tornamos nova criatura. Sem Jesus não é possível isso. É por isso que a gente fala, pregue Jesus. Se uma pessoa aceitar uma religião, ele não vai ser salvo, mas se ele aceitar Jesus, ele é. Então uma religião que não prega Jesus não adianta nada, pode se converter para quantas quiser, ou pode frequentar quantas quiser, não há salvação em nenhuma delas. Somente Jesus pode salvar. Então a igreja que prega Jesus, ela tem que estar sempre atenta para nunca esquecer de que quem salva é Jesus, não é a igreja, não é o pastor, não é aquele tipo de fé, não é aquela denominação. Quem salva é Jesus. Fica mais fácil pregar assim. Você não precisa se envolver em discussões de denominações, de religiões. Você só fala de Jesus. Deus, Ele não se deixa escarnecer. Ele não tolera um coração dividido com outros deuses, ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. Os irmãos sabem, aqui em Isaías, no capítulo 30, abra sua Bíblia, Isaías no capítulo 30. Olha o que diz aqui, amados. No versículo 10 em diante. O 9 diz assim, porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, e que dizem aos videntes, não vejais aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas boas, aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Olha só. Sabe a massagem do ego, aqueles cultos motivacionais, que elevaram a autoestima do povo, da igreja. Muitas igrejas hoje se entregaram a isso. A preocupação dos líderes não é levar o povo a Deus e ao arrependimento diário, à santificação, mas é levar o povo a estar feliz com a igreja. Então eles começam a profetizar para você, Deus vai te dar, você é isso, você é importante, e acaba que Deus se torna um servo e nós os servidos. Isso é um perigo, amados. E ele diz aqui, desviai-vos do caminho, apartai-vos da verdade, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. E pelo que assim diz o Santo de Israel,
visto que vocês rejeitam essa palavra, confiam na opressão e na perversidade, e sobre isso vocês se estribam, se firmam. Por isso, essa maldade vos será como a parede fendida, que já forma a barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente num momento. Deus, até um pastor lá dos Estados Unidos, ele conhecido, chama Paul Washer, ele falou um negócio interessante. Ele disse assim: se existem falsos profetas, é porque existem pessoas que querem esses falsos profetas. Aqui, a Bíblia diz isso. Não profetiza para nós, fala para nós, prega coisas bonitas, gostosas para nós ouvirmos. Fala o que nós queremos ouvir. Não fala desse negócio de santificação, não. Isso aí é santarrão. Eu não quero ser santarrão, eu quero ser crente. Então a minha esposa ouviu de uma jovem lá no Brasil, que ela falou assim: eu não sou mais crente, agora eu sou evangélica. Ela perguntou: mas qual a diferença de ser crente e ser evangélico? Assim, é que o crente é esses crentes que ficam aí na igreja, só vestindo lá e tal, roupa, cabelo, essas coisas. E evangélico não, evangélico é livre, ele faz, ele está na igreja, mas também pode ir para balada, pode ir para outro lugar, então esse é evangélico. Então veja que, assim como Israel criou outro jeito de adorar, eles também, o povo está criando outra forma de adoração. Eles vêm para a igreja assim, lá no Brasil, amados, eu fiquei abismado de ouvir um pessoal que trabalha em missões, né? E não sei quem foi que comentou comigo, não sei se foi o Carlos que comentou, ou outra pessoa, que a pessoa vai evangelizar nas noites, e ele encontra, diz que de muitos que ele encontra nas baladas, nas boates, são crentes. Não é que foram crentes, estão desviados, são crentes. Ele vai na balada no sábado à noite e domingo vai na igreja. E tem um que era obreiro da igreja e estava lá. Disse: mas você é obreiro? Como é que você está aqui? Assim, é que o meu pastor deixa, meu pastor fala que não tem problema. Amanhã eu estou no culto. Então veja, amados, que o que aconteceu com esse povo de Israel nos nossos dias não é diferente. Mas uma coisa é certa: o juízo de Deus virá. E nós temos que manter a palavra de Deus acesa, aberta, ardida no nosso coração, para nós não entrarmos nesse caminho, que é mais fácil, é um caminho mais agradável, confortável, porque eu vou na igreja, eu faço a minha parte com Deus, mas depois eu estou livre. Apesar de quanto eu tenho direito de ser feliz. Essa é a grande marca hoje das pessoas para pecar. Eu tenho direito de ser feliz. Então, o adultério, não, que é isso? O adultério porque meu marido, minha esposa, eu tenho direito de ser feliz. E essas coisas estão invadindo a mente, o coração das pessoas. Sabe por quê? Se afastaram de Deus. Isso é consequência do afastamento de Deus, amados. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Mas o contrário é o mesmo. Quanto mais longe de Deus, mais perto do pecado, mais acessível ao inimigo. Eu estava disse para o irmão: eu louvo a Deus pelos crentes que estão na igreja hoje. Porque se estão aqui é porque querem ouvir e gostam de ouvir a palavra. E muitas vezes a palavra vem dura, a palavra vem forte, e as pessoas sentem, né, o cajado, né, descer nas costas, e a pessoa fica se remexendo na cadeira, mas depois ele fala: glória a Deus, eu precisava ouvir isso. Por quê? Porque é Deus que fala, é Deus que ama. E quem ama, corrige, quem ama, disciplina. O próprio Deus falou isso: eu disciplino e castigo a todos quanto eu amo. Então, se eu como pastor também amo vocês, eu não posso negar para vocês a vara. Assim como a Bíblia diz: não negue a vara para o seu filho, você pode salvar a alma dele. A correção é necessária, a disciplina é necessária, embora não seja boa na hora, mas depois vai trazer as coisas boas. E Deus estava tentando fazer isso com o seu povo, avisando eles
Então esse sincretismo e essas coisas que estão acontecendo, essa obstinação, fazer com que o povo ouvisse, é verdade. Mas, sabe, esse é o perigo, amado, de você ouvir a palavra, saber que é verdade, mas você não consegue deixar aquela forma de que você vive, que sabe que está errado. Isso é obstinação. E isso leva ao inferno. Isso leva à perdição. E o inimigo escraviza. Ele começa escravizando na mente, como ele está fazendo hoje, com essa geração, escravizando na mente. Eles não conseguem tirar do ouvido aqueles fones, eles não conseguem deixar de ouvir aquelas músicas doidas, eles não conseguem deixar de ouvir aquelas coisas que eles se distraem com aquilo e eles saem do mundo real, entram no mundo virtual. E eles ficam ali, estado de zen. E quando você chama ele para conversar, parece que sai de um mundo entrando em outro. Agora, cai agora, doutor. Essa é uma forma do inimigo dominar uma geração inteira e corrompê-los, afastando-os de Deus, para que o inimigo tenha acesso, como a Síria teve acesso a um povo chamado povo de Deus, a tribo de Israel. 10 tribos, uma nação, caindo nessa desgraça de perder a terra, perder tudo. Irmãos, coisas terríveis aconteceram. Mateus 6:24. Abra aí sua Bíblia, Mateus 6:24. Alguém pode ler para mim? É isso que a Bíblia diz, o Senhor Jesus falou: ninguém pode servir a 2 senhores. O que é que se torna Senhor da nossa vida, amados? É algo que nos domina. É algo que se assenhora de nós, da nossa mente, dos nossos gostos, da nossa vontade. Se assenhora e domina. E a gente começa a pesar na balança se vale a pena estar ou não na igreja, ou nesse lugar, ou começamos a ter dificuldade de discernir o que é santo e o que é profano. O que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. A mente fica relativizando. O que é relativizar? É você dizer, bom, é verdade para você, mas para mim não é. Não é isso? E isso é a coisa mais triste que o pós-modernismo trouxe, esse relativismo. Que todo mundo diz, mas para você é isso aí, para nós não. O japonês usa isso para a gente. Esse Deus aí, Jesus, é lá de vocês, lá do Ocidente, para nós aqui é outro. Então, para eles e para essas pessoas, não existe uma verdade absoluta, a verdade é de cada um. É verdade para você? Então fique bem com essa sua verdade, eu fico com a minha. Então, não existe uma verdade absoluta para eles. Ora, nós sabemos que quem é a verdade absoluta para nós? Jesus disse, né? Eu sou a verdade. Então, a partir desse momento, você tem uma verdade absoluta para você ser dirigido, guiado por ela e crer nela. É Jesus. Ok? O que for fora disso já está te provocando um desvio da fé. Inclinação para outra crença. E aí então começa a caída espiritual. E depois disso, que acompanha isso, vem acompanhado de injustiça, infidelidade, prostituição,
muitas coisas vêm acompanhando. Porque todo aquele lixo velho que Deus tirou de dentro de nós, quando nós cremos em Jesus, eles começam a voltar. Porque agora nós estamos sendo atraídos. E Ele está nos atraindo. Glória a Deus. O segundo tópico, os pecados do povo e sua queda. O terrível pecado da idolatria. Nós já falamos sobre isso aqui, desde que o reino foi dividido. O reino do norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul. Essa foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Então, apesar do caos espiritual, né, da total rejeição de Israel, Deus, Ele queria salvar o seu povo. E Ele convocou então os profetas, e o profeta Oséias. E Deus colocou Oséias numa situação bem difícil. Deus pediu que Oséias se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Oséias cumpriu a ordem do Senhor, se casou com Gomer, lá em Oséias 1:3, teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. E nessa metáfora, a prostituta Israel deixa seu marido, que era Deus, para se deleitar com os seus amantes, que eram o Egito e a Assíria. E ainda pagava para estar com eles, que o rei mandava dinheiro para o Egito, dinheiro para a Síria, para agradá-los, para eles não atacarem. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral. Sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso, o que diz em Provérbios 5:3? O que aconteceu com Israel não é difícil de acontecer hoje, e pode estar acontecendo. Provérbios 5:3. Porque os lábios da mulher estranha destilam falta de mel. O seu paladar é mais macio do que o azeite. A atração para a prostituição, ela é agradável. Ela traz prazer. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Se peca porque é atraído pelas paixões da carne. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com os pobres foram duramente criticados pelos profetas, e percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. O profeta Amós condenou as transgressões de maneira implacável. Olha o que ele diz: ouvi esta palavra vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, quebrantais os necessitados. Ouvi isso vós, que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Então a situação era tão grave, que até os sacerdotes fizeram, junto com os governadores, estavam em conluio com ele, aparelhados, para extorquir o povo, para roubar o povo. Deus fez um juramento, dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel, através do profeta Oséias, no capítulo 8, versículos 4 a 7. Deus jamais se esqueceria dessas maldades, que foram totalmente contra Deus. O pecado, o primeiro que é atingido pelo pecado é Deus, amados. Quando você peca, quando eu peco, o primeiro atingido é Deus. Eu posso pecar
somente contra Deus, eu posso pecar contra alguém também, mas qualquer pecado que você comete, ele primeiro é contra Deus. E existe um preço a pagar. O terceiro tópico, ele fala sobre, tem a síntese do tópico 2, né? Qual é a síntese aí? O Senhor não divide sua glória com ninguém. Então, quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, nós o desonramos. Algumas vezes no ministério eu já tive que perguntar a certas pessoas: você tem que escolher entre essa pessoa ou Deus. E aí está a grande decisão. Eu me lembro quando eu era criança, eu nunca mais me esqueci disso. Eu tinha um tio que eu gostava muito dele. Chamava ele de tio Chico. Era um tio muito legal, me aconselhava, conversava comigo, ouvia o que eu tinha a falar. Mas um dia eu estava fazendo uma coisa errada e ele falou: não faça isso, está errado. Eu falei: eu quero fazer. Você não faça, está errado. Aí ele viu que eu estava mesmo obstinado, ele falou assim: ó, o que você escolhe, o amor do seu tio ou fazer isso aí? Eu falei: eu escolho isso aqui. Eu vi que ele ficou triste. Eu nunca mais esqueci aquilo. Ficou uma marca na gente. Graças a Deus houve perdão, a gente muda, a gente se arrepende, mas a marca fica. Mas quando um pai uma vez colocou um coração na parede de madeira, e quando o filho fazia alguma coisa errada, ele ia lá e pregava um prego no coração. Mas assim: pai, o que é aquilo ali? Assim, é aquilo que você fez, ó, machucou, está lá. Aí, de repente, o coração começou a se encher de pregos, e o filho, toda vez que fazia alguma coisa errada, o pai ia lá e... Aí um dia o filho falou assim: pai, é tudo isso que eu estou ferindo o senhor? Você está ficando triste comigo com isso aí? E se eu mudar? Se você mudar, os pregos vão saindo, filho. Assim que você for obedecendo, eu vou tirando os pregos. Pô, tô legal. Aí começou a mudar, começou a obedecer, começou a deixar de fazer aquelas coisas que desagradavam o pai, e o pai foi tirando os pregos. Aí um dia ele viu que tinha acabado os pregos, falou: legal, pai, acabou os pregos, agora tá legal. Eu falei assim: mas pai, e aqueles furos lá, tá todo furadinho lá? Assim, filho, os pregos saíram, não existe mais a dor, mas a cicatriz fica, a lembrança vai ficar. Então Deus, quando corrige você, a lembrança do pecado não é para que você ache que Deus ainda não te perdoou, mas é que você veja que a marca ficou, que você nunca mais volte a fazer. Os estrangeiros ocupam Samaria. Sabe, amados, a Samaria era conhecida, lembra da mulher samaritana? Por que ela falou aquilo para Jesus? Porque havia essa distinção. Desde essa época aqui, foi que surgiu os samaritanos. Quando a Síria dominava um país, ele tirava o povo de lá, espalhava pelas nações, pelas outras nações, e trazia pessoas de outras nações e colocava ali, para evitar o nacionalismo, aquela coisa de defender a terra, querer criar uma força rebelde contra o invasor. Então eles faziam essa estratégia, e fizeram isso em Samaria. Eles trouxeram povos de outras nações, e ali com outros deuses se misturaram. Então era essa a política dele. Quando eles reocupavam, ele trazia o povo de outras etnias, de outras origens, promovia assim uma grande migração e o reassentamento de pessoas. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Então ele enfraquecia o nacionalismo, o amor à pátria, porque eles estavam fora da pátria. Essa pátria que eles estavam não era deles. Então por que eles iam se juntar ao que era da pátria mesmo para se revoltar, que se ele não estava defendendo a terra dele? Então era uma estratégia que funcionava.
Então, na verdade, isso lá em Neemias 13:3, você encontra o problema que Neemias teve quando chegou lá para Israel, para reacender o povo, essa coisa, porque até estava sendo também contaminado o povo de Judá com isso. Porque havia ali uma influência muito grande de Samaria, né, naquela época. Mas se vocês quiserem ver mais, estude o livro de Neemias, que ele é pequeno, mas vale a pena você estudar. Agora, é por isso que nós vemos no Evangelho de João, os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus não falou isso. Quem falou? Foi a mulher samaritana que falou para Jesus. Então ela mesmo já falou para Jesus: você é judeu? Você está falando comigo? Eu sou samaritana. Os judeus não se comunicam. Porque como os samaritanos eram um povo misturado, o povo de Israel não queria se aproximar deles, por causa da idolatria que eles tinham vivido e por causa da mistura de etnia, de povos, de raças. Ok? Jesus, ele tinha que quebrar isso. Ele tinha que quebrar paradigmas. Ele que conversou com a mulher, não foi a mulher que conversou com ele. Ele que iniciou a conversa. Ainda pediu um favor a ela: me dá água. Então, apesar desse antagonismo, né, entre judeus e samaritanos, Jesus contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana, lhe anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte de água que sacia a sede humana de forma definitiva. Agora, em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático a dizer àquela mulher que não é um lugar físico ou geográfico o lugar de adoração. Porque eles adoravam ali em Samaria. Já os judeus adoram em Jerusalém. Mas de Jerusalém é que era o templo. Jerusalém é que estavam os sacerdotes levitas. Porque os sacerdotes de Samaria não eram sacerdotes da tribo de Levi. Sacerdotes que o próprio rei levantou diante do povo para ser o sacerdote. Já lá em Jerusalém, eram os sacerdotes da tribo de Levi. E lá era o templo, o local de adoração, o local onde estavam lá os levitas para fazer o trabalho de ofertas e sacrifícios. E a mulher samaritana sabia disso. E Jesus disse: vai chegar um tempo que nem aqui e nem em Jerusalém se adorará, porque o Deus é Espírito. E Deus procura os que o adoram em Espírito e em verdade. E agora, onde é o templo agora, nós? Onde está o templo? Somos nós. Veja que privilégio nós temos hoje, o Espírito Santo habitando em nós, e a adoração a Deus, aleluia, é feita através dessa habitação gloriosa. Jesus mesmo falou que o Espírito Santo, o Consolador, que Ele enviaria da parte do Pai, nos levaria a adorá-lo. Então, quando você adora Jesus, é porque o Espírito Santo te impulsionou a isso. Aleluia! É tão gostoso, amado, sentir o Espírito Santo impulsionando, levanta a gente a adorar Jesus. Ele nos ensina, Ele nos molda. Quando a gente erra, você ouve aquela voz suave lá dentro: não faça isso, está entristecendo a Deus. E aí não é o seu lugar, isso não é para você fazer. E às vezes nós estamos obstinados. Sabemos que não é, sabemos que é errado, sabemos que não deve, mas a gente acaba cedendo. Cuidado, irmãos. Na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Aquele homem considerado indigno, que mostrou compaixão para o ferido à beira do caminho.
Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo se moveu de íntima compaixão. Então o mestre, o Jesus que fez o